Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Elian, em São Paulo, capital. E nesse dia nós viemos para gravar a nossa escola dominical, tão conhecida, uma escola tão antiga e importante para cada um de nós. E eu quero começar a nossa escola dominical desse dia cantando um hino com os irmãos, um hino bastante alusivo ao próprio nome da escola dominical. É o hino 354, A Escola Dominical. Eu peço que você nos acompanhe, você louve ao Senhor conosco com esse hino, o hino A Escola Dominical, de número 354 do Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor. Antiga escola em que se estuda o livro do Senhor. A vida aqui se exalta, se acrisola e alcança em Cristo seu real valor. E alcança em Cristo seu real valor. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. De grandes vultos e eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender, lições inscritas na alma inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder, que moldam nossas vidas com poder. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. O Mestre insigne está presente, Cristo, que luz e vida, vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto, tesouros mostra de alegria e paz, tesouros mostra de alegria e paz. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Universal, bendita escola esta, que os seus alunos conta por milhões, na qual estudo é verdadeira festa, que empolga crianças, jovens e anciãos, que empolga crianças, jovens e anciãos. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a bênção do Senhor para a aula que nós teremos,
para o tema que nós vamos estudar. Então eu peço que você aí na sua casa feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar, ter uma palavra de oração, pedindo que Deus abençoe a aula que nós teremos nesse dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sustento para conosco. Obrigado porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e apesar desses dias difíceis, complicados, turbulentos em que estamos vivendo, o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, e nós, ó Deus, pedimos a tua graça para que vivamos firmes a cada dia nos teus caminhos. Pedimos nesse momento, Senhor, para a aula que teremos, para o tema que nós vamos abordar, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra, entendê-la e especialmente praticá-la para a glória do teu nome. E que esse estudo possa ser esclarecedor para cada um de nós e que nós tenhamos sempre o desejo de estudar a tua palavra e de descobrirmos o que a Bíblia diz para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu quero abordar nesses próximos domingos, nos domingos de maio, eu dei uma olhada lá no calendário. No mês de maio nós teremos 5 domingos e eu quero falar sobre os 5 pontos do calvinismo. A minha proposta é falar com vocês um ponto a cada domingo. Então esse é o tema que eu quero abordar com os irmãos neste mês de maio. Como disse, são 5 domingos, 5 pontos, um tema, um ponto para cada domingo, e aí nós abordaremos durante todo o mês de maio essa temática sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu começo da seguinte forma. Você tem aí a imagem de um livro, a imagem não está muito boa, não está muito nítida, mas essa foi a imagem que eu achei. Você tem os 5 pontos do calvinismo, na verdade, é resultado de um livro. E esse livro se chama Tulipe. Tem uma tarja em amarelo que você não está vendo devido à baixa qualidade da imagem, mas em amarelo está escrito 5 pontos do calvinismo à luz da escritura. E o autor também não aparece, mas o nome dele é Duane Edward Spencer. Então esse é o livro, e aí você tem, na verdade, a Tulipe é um acróstico. E eu coloquei essa explicação aí. A palavra Tulipe é um acróstico em inglês que forma os 5 pontos. Então eu trouxe aqui os 5 pontos para vocês. Eu vou me arriscar aqui no inglês. Meu inglês não é bom. Vocês percebem aí, na tela da esquerda, você tem os 5 pontos em inglês. E na tela da direita, os 5 pontos em português. Eu não sei se está muito nítido para você, mas na parte da esquerda você consegue formar o acróstico Tulipe. Então, a letra T, U, L, I, P. Então, eu vou citar os pontos que formam o livro em inglês e o seu correspondente em português. Então, o primeiro ponto, total depravity, em inglês. Em português, total depravação. Segundo ponto, unconditional election. Em português, eleição incondicional. Terceiro ponto, limited atonement, ou expiação limitada. Quarto ponto, irresistible grace, ou graça irresistível. E o quinto ponto, formando a letra P, perseverance of saints, ou a perseverança dos santos. Então, os 5 pontos do calvinismo formam este acróstico chamado Tulipe, que dá o nome ao livro. Então, nós vamos, cada domingo, abordar um tema de cada vez. Então, na manhã deste dia, nós vamos falar sobre o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação
total. Então, na aula de hoje, nós abordaremos este tema. Introdução. Eu começo a nossa aula da seguinte forma. E eu começo, na verdade, fazendo uma pergunta. Essa pergunta, cuidado, que às vezes a pergunta, quando é muito fácil, eu desconfio dela. E talvez você queira responder em casa essa pergunta, mas cuidado com a resposta. Perdão. A pergunta é a seguinte: quem escreveu os 5 pontos do calvinismo? É provável que bastante gente vai responder logo de cara e sem pensar, e vai achar a pergunta bem fácil, e talvez muita gente vai responder: bom, pastor, essa pergunta é fácil, quem escreveu os 5 pontos do calvinismo? Resposta: Calvino. Mas eu preciso lhes dizer que a resposta está errada. Não foi Calvino quem escreveu os 5 pontos do calvinismo. Eu vou explicar um pouquinho da história. Os 5 pontos do calvinismo, eles foram escritos pela Igreja Reformada da Holanda entre 1618 e 1619 e deram o nome de calvinismo em homenagem a Calvino. Só para vocês entenderem os 5 pontos, quando eles foram escritos, na verdade, Calvino, João Calvino, o grande reformador do século XVI, ele já havia falecido. Só para situá-los aqui historicamente, Calvino faleceu em 1564. E aqui a data que nos é apresentada é 1618 a 1619. Então, a Igreja Reformada da Holanda, numa cidade chamada Dort, eles se reuniram durante 6 meses, entre novembro de 1618 a maio de 1619. 6 meses, discutindo esse assunto. Então, eles criaram 5 pontos. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo, eles são uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Eles fizeram 5 pontos, apresentaram ao Sínodo de Dort, na Holanda, e esses irmãos da Igreja Reformada da Holanda, durante 6 meses, se debruçaram para analisar os 5 pontos do arminianismo. Então, esses 5 pontos foram rejeitados, e aí quando os 5 pontos estavam prontos, e aí é mais ou menos como é que nós vamos chamá-los? E aí a resposta que foi dada foi os 5 pontos do calvinismo. Por quê? Em homenagem a João Calvino, o grande reformador, o grande exegeta da reforma, aquele que representou muito a teologia reformada em seus dias. Então, ele já estava morto. Os 5 pontos do arminianismo foram rejeitados, considerados heréticos pelo Sínodo de Dort, na Holanda, e adotados os 5 pontos do calvinismo. Nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Só para ficar mais didático para os irmãos. A primeira parte, a origem do problema, que eu já acabei falando um pouco para vocês. Segunda, o que não significa depravação total. E a terceira, o que significa depravação total. Então, basicamente é isso que nós vamos falar na aula de hoje da Escola Dominical. Essas 3 partes: a origem do problema, o que não significa depravação total e o que significa depravação total. É importante a gente dizer isso porque talvez essa expressão depravação total, ela soe forte aos seus ouvidos. Então nós vamos explicá-la à medida em que vamos expondo a nossa aula. Então, a primeira parte, eu trouxe aí uma imagem. A primeira parte da nossa aula é a origem do problema. E aqui você tem 2 fotos dos 2 personagens bastante conhecidos. Armínio do lado esquerdo, e aí tem um versus, né, versus Calvino.
Então, eu trouxe aqui a data em que ambos viveram, e eu quero citá-las para vocês. Armínio, o nome dele é Jacob Hermann Arminius. Ele nasceu em 1560 e faleceu em 1609. E aqui, do lado direito, você tem as datas de João Calvino, o francês reformador, o maior exegeta da Reforma Protestante. Ele nasceu em 1509, mais precisamente em maio, e faleceu em 1567. Na verdade, eu troquei, ele nasceu no dia 10 de julho de 1509 e faleceu no dia 27 de maio de 1564. Então, o embate se deu em torno desses dois personagens, dessas duas figuras. Como lhes falei, por exemplo, veja que o Sínodo de Dort se reuniu em 1618 a 1619. Só que em 1618, Armínio já estava morto, assim como Calvino. Armínio faleceu aí em 1609. Então, os alunos, os seguidores do Armínio, juntaram esses 5 pontos e levaram para o Sínodo de Dort, na Holanda. E quando nós falamos sobre 5 pontos do calvinismo, é importante que a gente entenda o seguinte: o calvinismo não se limita a 5 pontos especificamente. O calvinismo vê a vida como um todo e não apenas 5 pontos. A questão dos 5 pontos fala a respeito de salvação. Na teologia, nós chamamos de o estudo da soteriologia. Soteriologia vai estudar a salvação. Então, o que nós temos aqui nesse embate entre Armínio e Calvino é a questão da salvação, como é que ela acontece. Então, a soteriologia está em questão aqui. Os arminianos viam de uma forma, os calvinistas responderam de uma outra forma. Aqui está, portanto, a origem do problema. Eu trouxe aqui mais uma tabela, uma comparação dos 5 pontos entre o arminianismo e o calvinismo. Deixa eu citar para vocês aqui. Do lado esquerdo, você tem os 5 pontos do arminianismo, que foi o que os discípulos, os seguidores, os alunos de Armínio levaram para o Sínodo de Dort, na Holanda. Então você tem os 5 pontos do arminianismo. São esses. Primeiro, a vontade livre. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação universal. Quarto, a graça pode ser impedida. 5, o homem pode cair da graça. Então, de uma maneira bem sucinta, bem resumida, foi isso que eles levaram para o Sínodo de Dort, na Holanda, 1618 a 1619, para ser considerado. Então, esses assuntos falam de soteriologia, de salvação. 6 meses depois, eles rebateram esses 5 pontos e criaram os 5 pontos do calvinismo. Veja a resposta comparativa que foi feita aí. Então, para o primeiro ponto, para a vontade livre, os calvinistas responderam o primeiro ponto dizendo: não, cremos na depravação total. E aí vai mudar poucas coisas. 2, a eleição para eles é condicional. Para o calvinismo é incondicional. A expiação para eles, e expiação significa morte. Quando se fala de expiação, está falando nós vamos abordar isso mais para frente, está falando sobre a morte de Jesus. A expiação é uma referência à morte de Jesus. Para eles, a expiação ou a morte de Jesus é universal. Para os calvinistas, a expiação é limitada ou particular. Ela atinge um grupo específico de pessoas. 4, para eles, a graça pode ser impedida. Para o calvinismo, a graça é irresistível. 5, para eles,
o homem pode cair da graça. Para os calvinistas, é defendido a perseverança dos santos. Então aqui você tem em linhas gerais a proposta que eles levaram e a resposta que foi dada 6 meses depois nas reuniões do Sínodo de Dort na Alemanha. E aqui só abrindo um parênteses, explicando para vocês, eu não tenho a pretensão de em 5 aulas esgotar o assunto e definir o assunto. Sabe por quê? Porque no ano passado, 2019, em 2019 se completou 400 anos do Sínodo de Dort, 1619 a 2019, 400 anos. E o martelo não foi batido ainda. Arminianos e calvinistas continuam defendendo isso daqui, da perspectiva da soteriologia ou da salvação. Mas nós vamos ficar com a tabela da direita. Então, aqui você tem a origem do problema. Segunda parte, a segunda parte das 3 da nossa aula, o que não significa depravação total. Então, observe aí, deixei em branco, o que não significa depravação total. Como falei ainda há pouco, quando a gente ouve essa expressão, ela soa para nós como pesada, como muito forte. E é preciso que nós entendamos a expressão corretamente. Aliás, eu não sei se você concorda comigo, mas nem sempre as expressões, sejam elas quais forem, elas refletem de fato o seu pleno significado. Por exemplo, uma questão que nós veremos em outra ocasião no Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão do milênio. E uma das correntes do milênio é o amilenismo. E aí, quando você ouve essa expressão amilenismo, o A é de negação. Então, é como se os amilenistas negassem o milênio. Nós não negamos o milênio, mas nós entendemos que ele tem uma natureza diferente. Bom, nós vamos falar isso. Isso é um outro assunto nos nossos estudos sobre panorâmicos do livro do Apocalipse. Eu só estou querendo dizer que às vezes as expressões não trazem o seu pleno significado. Por isso que eu quero dizer para vocês o que não significa depravação total. Primeiro, não significa depravação absoluta. Veja, total é diferente de absoluta. Isso quer dizer que alguém expressa o mal de sua natureza pecaminosa tanto quanto possível, a todo momento. Então, observem que total não é absoluta. Significa que o homem tem potencial para, em todo momento, o quanto possível, manifestar sua natureza pecaminosa. Outra coisa interessante também, a segunda questão aí, segundo ponto do que não significa que o homem seja incapaz de realizar algum bem humano. Isso aqui é interessante. Até mesmo o mais perverso dos homens é capaz de fazer algum bem humano. Portanto, quando nós ouvimos a expressão depravação total, não significa que o ser humano não possa ou não consiga fazer alguma coisa boa. Sim, ele consegue. E Jesus disse que consegue. Quer ver? Veja só, aí vamos para o meu lema favorito, lema número 1, de muitos lemas que eu tenho, diga-se de passagem. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso. Olha só o texto que eu selecionei. Mateus 7, versículos 9 a 11. O Senhor Jesus está falando no Sermão do Monte. E ele é categórico e enfático quando ele vai falar do ser humano, dizendo que o ser humano é mau, mas ele consegue fazer coisa boa. Veja, então isso vai ilustrar, depravação total não significa que alguém que seja mau não consiga fazer algo bom. Veja o que Jesus diz em Mateus 7, versículos 9 a 11. Jesus pergunta:
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Agora vem o versículo, a palavra que eu quero enfatizar com vocês. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Observem a palavra maus. Isso aqui não é muito agradável para a gente. Não é muito bom de ouvir isso daqui. Jesus está sendo muito claro, olha, vocês são maus. Vocês são maus. E isso vai contra a teologia que a gente tem ouvido hoje, uma teologia para massagear o ego, para dizer que a gente é bom. Nós até cantamos um hino, nada contra, mas assim, eu tenho algumas ressalvas. Nós cantamos assim, você tem valor. Você tem valor. Bom, nós só temos valor desde que o sangue de Jesus nos cubra, porque a nossa essência está escancarada aqui no versículo 11. Jesus diz, vocês são maus, ponto. Mas sendo maus, vocês conseguem dar coisas boas aos vossos filhos. Então, se o seu filho pedir um pedaço de pão, você não vai dar pedra. Se alguém pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, uma serpente, uma víbora. Então, depravação total não significa que o homem seja incapaz de fazer alguma coisa boa. Até mesmo o mais perverso dos homens consegue fazer alguma coisa boa. Então, tendo dito isso, nós podemos partir para o terceiro e último ponto da nossa aula nesse dia. Terceiro ponto, o que significa depravação total? E eu destaco aqui 9 itens, 9 pontos, ou subpontos para enfatizar com os irmãos, mostrando o que os teólogos lá da Holanda, de Dort, queriam dizer quando eles usaram a expressão depravação total. Vamos lá. Os 9 itens. Primeiro, que o homem significa que o homem está além de toda a capacidade de se autoajudar. Ele está morto em seus delitos e pecados. Isso aqui é importante dizer porque parece-nos que quando se fala do homem, do ser humano, quando se fala do pecado cometido por Adão e Eva, parece que o pecado apenas arranhou a imagem do homem, deixou ele meio desfocado, distorcido, mas o homem continua sendo bom. Não é. O pecado não trouxe apenas um arranhão, na imagem, mas trouxe um problema grave para ele. Ele está morto em seus delitos e pecados. Veja, eu vou citar alguns textos aqui para reforçar o que eu estou querendo dizer. Veja só que expressão forte. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja a expressão que, de fato, o homem não pode se ajudar, porque o apóstolo Paulo é claro, dizendo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não tem condição de se autoajudar. Então, esse é o primeiro item que eu destacaria. Vamos em frente aqui. 2. O homem por si mesmo é incapaz de se livrar da escravidão do pecado. Isso porque ele nasce espiritualmente morto. Então, ele é incapaz de se livrar da escravidão do pecado. Paulo vai dizer em Romanos 7, miserável homem que sou, pois eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, que eu detesto, esse faço. Ele não pode se livrar da escravidão do pecado. 3. O homem natural é incapaz de fazer alguma coisa que agrada a Deus. Isso só será possível se ele nascer de novo.
Bom, deixa eu explicar melhor esse ponto 3 aqui. Quando eu digo que o homem natural é incapaz de fazer alguma coisa que agrada a Deus, é no sentido espiritual. Fazer algo espiritualmente bom, útil e aprovado diante de Deus. Ele só pode fazer isso se experimentar o novo nascimento. Você conhece esse texto, João 3:3. Jesus está conversando com Nicodemos, aquele mestre da lei em Israel, e na conversa lá de João 3, Jesus diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi claro e categórico para Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não importa que você seja mestre em Israel. Tudo bem que Nicodemos não entendeu, mas como é que eu posso nascer de novo, depois de velho? Como é que eu vou voltar ao ventre de minha mãe? Bom, não é disso que Jesus estava falando. Mas é fato que para agradar a Deus, é preciso que ele nasça de novo. E lá no texto grego, texto original, a melhor expressão não é nem nascer de novo, seria nascer do alto. Se você não nascer do alto, se você não nascer de Deus, do Espírito Santo, e o texto vai dizer depois da água, que é o batismo, você, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Então veja que a Escritura defende a depravação total. Nós não defendemos como os arminianos da tela da esquerda lá, que a vontade é livre. Não, a vontade não é livre. Nós defendemos a depravação total. Somos maus por essência, por natureza. E precisamos nascer de novo, ou na língua original, nascer do alto. 4. O homem pode pensar que é detentor de uma soma de bem. Bom, que ele pode pensar, pode. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Nem sempre o que eu penso está correto. Outra coisa que eu aprendi. O pensamento e o choro é livre. Ou são livres. Você pode pensar à vontade. Você pode chorar à vontade, mas com relação ao pensamento não significa necessariamente que você esteja correto. Ou que eu esteja correto. Então ele pode pensar que ele tem uma determinada quantia de bem consigo. No entanto, a Bíblia nos ensina contra esta afirmação. Aqui eu diria o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ele é detentor dessa soma de bem. Veja esse versículo grave, muito grave, eu diria. Jeremias 17:9. Vai escancarar para nós, de fato, o problema do homem, o problema do ser humano. Jeremias 17:9, o profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja, aqui está a essência. Quando nós falamos do ser humano, nós precisamos levar em consideração o coração. É o coração dele. E aí Jeremias diz que o coração é enganoso. Veja a qualificação que ele faz, que ele poderia ter dito que o coração é corrupto. Já seria suficiente. Mas ele acrescenta isso, ele diz que não é só corrupto o coração, é desesperadamente corrupto. Então, por mais que a teologia coaching dos nossos dias venha para inflar o ego das pessoas, para dizer que você tem valor, que você tem uma soma, que você é detentor de algum bem, bom, internamente não é isso que o profeta diz. O profeta fala de um problema grave do coração, que é enganoso e que é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz o profeta Jeremias. Caminhemos mais um ponto. Quinto ponto aí, dos 9. A natureza humana está em rebelião contra Deus. O ser humano é leal ao Deus das trevas e ama a escuridão.
Veja, Deus está com letra minúscula aí, que é uma referência a Satanás. O homem está em rebelião contra Deus. Bom, eu trouxe esse versículo para basear aquilo que eu estou querendo dizer. O que a Bíblia diz? Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que texto forte. Paulo diz que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega os incrédulos, os ímpios, para que a luz do evangelho não resplandeça neles. Veja, Jesus diz no Evangelho de João, não me lembro exatamente o capítulo agora, provavelmente capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas quem não segue a Jesus, quem não conheceu esta luz, está cego e seguindo a direção do Deus com D minúsculo deste século, Satanás. Portanto, esse é o ponto número 5. 6. O homem natural é totalmente incapaz de discernir a verdade. Então, esse é o 6º significado da expressão depravação total. O homem natural não aceita as coisas espirituais. Veja só o que nós encontramos na Bíblia, o que a Bíblia diz. 1 aos Coríntios 2:14. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre esse versículo para tentar, quando eu evangelizo alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, que a pessoa não aceita, logo vem na minha mente esse versículo. 1 aos Coríntios 2:14. Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você entrega um folheto, fala de Jesus, evangeliza alguém, você já reparou que na reação da pessoa, quando nós fazemos isso, quando falamos de Jesus, de coisas espirituais, de coisas do reino de Deus, olha a expressão que eu deixei em negrito aí. A pessoa acha aquilo uma loucura. Loucura. A menos que Deus abra o seu entendimento, a menos que Deus mude o seu coração, o evangelho, a palavra de Deus, vai continuar sendo loucura para essas pessoas. Então, sempre que eu falo de Jesus, que a pessoa zomba, você entrega um folheto, a pessoa não aceita, quando a reação é de zombaria, de rejeição, na minha cabeça automaticamente vem esse versículo, 1 aos Coríntios 2:14. Eu não citei aqui, mas é interessante a gente citar na gravação, o versículo 15, que é o próximo. Paulo fala, ele está falando de existem dois tipos de homem. O homem natural do versículo 14. E no versículo 15, não está no slide aí, é o homem espiritual. O homem espiritual entende, aceita e julga todas as coisas. Então, o 14 é o do não crente. O 15, o versículo 15, de 1 aos Coríntios 2, seria o versículo do crente, daquele que tem o Senhor Jesus. 7. O homem precisa de Deus para ser salvo. A Bíblia ensina isso claramente. Veja aí, Efésios 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O homem precisa de Deus. Nós já citamos Efésios 2:1 na nossa aula. Paulo enfatiza a palavra mortos. E novamente, no mesmo texto, no mesmo capítulo, agora no versículo 5, ele diz, novamente, mortos.
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 8. Que o homem não tem livre arbítrio. Recentemente eu falei sobre isso em uma de minhas pregações, em uma de minhas falas, mas é possível que você não tenha assistido e eu quero falar um pouquinho sobre esse ponto novamente. O homem não consegue crer por si mesmo em Jesus como seu Salvador. Então, só explicando essa questão, nós não temos livre arbítrio. Nós não cremos em livre arbítrio. A teologia reformada defende que livre arbítrio só quem teve foram Adão e Eva. Eles tiveram livre arbítrio, e aqui deixa eu dar uma definição espetacular que eu ouvi de livre arbítrio. Livre arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contrário à nossa natureza. Repito, a capacidade de fazer escolhas contrária à nossa natureza. Ou seja, o homem é bom e ele faz alguma coisa má. Ou o homem é mau e ele faz alguma coisa boa. Pensando do ponto de vista espiritual, Adão e Eva eram bons, santos, perfeitos. Eles não conheciam o mal. Eles eram bons, perfeitos, mas poderiam ser maus. Isso é livre-arbítrio. Então eles eram bons e poderiam ser maus. Mas hoje o caminho inverso não é possível. Nós somos maus, Jesus disse. Lá em Mateus 7, nós somos maus. E o caminho inverso nós não conseguimos fazer. Então, não temos livre-arbítrio. Então a teologia reformada tenta resolver isso. Ao invés de livre-arbítrio, nós temos livre agência. Livre agência é a capacidade para fazer escolhas, mas não todas as escolhas, nem tampouco escolhas relacionadas com a salvação. Por exemplo, a livre agência nos ensina que nós podemos fazer escolhas com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, que carro que eu vou comprar, se eu vou comprar uma casa ou um apartamento, qual a cor da roupa que eu vou comprar. No meu caso é bem fácil de definir, porque a minha cor preferida é azul, inclusive vocês estão me vendo de azul aqui. Então, se eu for numa loja de roupa, a minha livre agência será usada bem pouco. Por quê? Porque eu vou querer comprar tudo azul. Claro que tem outras cores, tem mais cores. O arco-íris tem mais cores, concordo com você. Agora, se eu for numa loja, eu vou querer comprar tudo azul. Porque é a minha preferência, o meu gosto. Então, nós temos liberdade para fazer escolhas não relacionada à salvação. Livre arbítrio, não. Livre agência, sim. Último ponto, para nós encerrarmos a nossa aula. O 9. A única esperança do homem perdido está na eleição divina. A única esperança está na eleição divina. Somente aqueles que são de Deus ouvem a sua voz. Último versículo, João 8,47. O Senhor Jesus diz o seguinte: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Não coube no slide, mas eu vou dizer o final. Porque, 3 pontinhos, não sois de Deus. Simples assim. Não tem mistério. O que Jesus está dizendo é, se você é de Deus, está em negrito aí, você ouve as palavras de Deus. Se não é, se vocês não estão me dando ouvidos, considerando, prestando atenção no que eu estou dizendo, por isso Jesus diz, não me dais ouvidos, porque não, 3 pontinhos, sois das minhas ovelhas, não fazem parte do meu povo. Então, esses 9 significados eu acredito que elucida bem, explica o sentido da expressão depravação total, o primeiro ponto defendido pelos teólogos de Westminster. Deixa eu fechar aqui na nossa conclusão. Encerramos a aula fazendo 2 considerações importantes. Primeira, agradeçamos a Deus
porque um dia ele nos tirou das trevas e nos salvou em Cristo. A primeira consideração que nós devemos fazer ou o primeiro sentimento é gratidão. Gratidão a Deus, porque se a depravação total, que não é absoluta, conforme nós vimos, agindo contra o homem, e um dia ele nos alcançou, ele nos tirou das trevas, nos salvou em Cristo. Paulo diz em Colossenses 1,13 que ele nos transportou para o reino, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a primeira consideração é: agradeça a Deus, porque ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Segunda, reconheçamos a nossa dependência dele. Somos pecadores e carentes da sua ajuda constantemente na nossa vida. Somos dependentes de Deus. Não tente levar a sua vida sozinho. Não pense em momento nenhum que por nós mesmos nós vamos conseguir. Precisamos, Jesus diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Reconheçamos a nossa dependência do nosso Deus. Era isso que eu tinha para deixar para nós nessa aula de escola dominical. Nós, em momento oportuno, vamos continuar expondo. Como lhes disse no início, a ideia é, nesses 5 domingos de maio, falar um ponto em cada domingo, para que nós tenhamos uma ideia geral do que da forma como os teólogos de Dort, Westminster é outra coisa. Eles responderam. Eles levaram 6 meses para responder e nós vamos levar menos tempo, obviamente. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, que essa aula tenha sido útil para você, para o seu coração, e desejamos que continuemos crescendo a cada dia em graça e conhecimento diante do Senhor. Eu quero, antes de encerrar a nossa escola dominical, cantar um hino com os irmãos, mais um hino. Eu falei agora há pouco sobre dependência e é justamente o que eu quero que nós cantemos e nós louvemos ao Senhor. Nós vamos cantar o hino Dependência, de número 120 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você, em casa, acompanhe conosco e louve ao Senhor cantando este hino. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti.
Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Nós vamos, tendo cantado, louvado ao Senhor, nós vamos orar, encerrando assim a nossa escola dominical, a aula de hoje. Eu peço que você feche os seus olhos mais uma vez, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo pela aula que tivemos. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela aula que tivemos, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de conhecer a ti, conhecer a tua palavra, crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa primeira aula dos 5 pontos do calvinismo. Dá-nos a graça para que nós entendamos, para que nós reconheçamos quem nós somos, para que coloquemos em prática os ensinos aqui aprendidos neste dia. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Nós precisamos de Ti, da Tua graça. E como diz o hino que cantamos, dependência, careço de Jesus. Carecemos dele a cada dia, a cada instante, a cada momento. E que nós estejamos firmados nos teus caminhos. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Abençoa as nossas vidas e tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez por você ter nos acompanhado, assistido a nossa aula. Pedimos que você divulgue o nosso canal, que você o acesse, que você assista, divulgue, se inscreva. Se você não é inscrito, nós temos a nossa página, o nosso canal, ip.Jardim Elian. Ative o sininho, escolha lá a opção todas e você receberá os nossos vídeos. Nós estamos nesses dias de pandemia, sem as nossas atividades presenciais, e temos usado essa ferramenta, a internet, e desejamos que ela seja uma bênção para você. No nosso canal já tem algumas mensagens, alguns estudos bíblicos, tem aulas de escola dominical. Acesse, assista, divulgue, compartilhe. Nós queremos que esse canal cresça para que a palavra de Deus seja divulgada com fidelidade. Deus te abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.